Se você voltasse no tempo, para a década de 30, e precisasse provar que é um cidadão brasileiro de verdade, qual desses dois documentos você mostraria? O título de eleitor ou a carteira de trabalho? Se você escolher o título de eleitor, cuidado! Especialmente se a gente estiver falando do Estado Novo. Você corre o risco de ser preso por vadiagem. Durante a maior parte da nossa história, o que definia se você era agente ou caso de polícia era essa azulzinha aqui. No Brasil, a cidadania não nasceu nas urnas, ela nasceu nos balcões do governo. Olá, viajantes! Eu sou Augusto Silva e esse é o Viagens na História. Hoje vamos entender um dos maiores paradoxos do Brasil. Por que a gente aprendeu a ganhar benefícios sociais antes de ter liberdade política? Por que a nossa cidadania foi montada de cabeça para baixo? E já que estamos falando de cidadania, exerce a sua aqui no canal. Já deixa o like e confere se sua inscrição está ativa. Isso mostra para o YouTube que você quer conteúdo que te faz pensar e não só passar o tempo. Para entender essa confusão, a gente não pode começar pelo Getúlio Vargas. A gente precisa voltar um pouco mais, para uma época em que o Brasil fingia que era moderno, mas tratava o povo como paisagem. Para entender o Brasil de hoje, a gente precisa parar de achar que a exclusão do povo foi um acidente. Não foi. Foi um projeto de engenharia política. Começa lá em 1824. A nossa primeira Constituição criou uma aberração jurídica. Ela dividiu os brasileiros em duas categorias: o cidadão passivo e o cidadão ativo. O passivo tinha direitos civis, mas não podia opinar. O ativo era quem tinha dinheiro. Para votar, você precisava de renda. A cidadania não era um direito humano, era um privilégio de propriedade. Mas o sistema percebeu que o dinheiro não ia segurar o povo para sempre. Com o fim da escravidão se aproximando, a elite entrou em pânico. Imagina se esses ex-escravizados começam a votar. A resposta foi a infame Lei Saraiva de 1881. Essa lei é a prova do crime. Antes dela, até se fazia vista grossa para quem mal sabia assinar o nome. Mas a Lei Saraiva fechou a porta para o analfabetismo. O resultado? O eleitorado brasileiro despencou. Eles limparam as urnas para garantir que a República fosse proclamada sem a participação popular. E quando a República veio em 1889, ela trouxe a ferramenta final do controle, o voto de cabresto. O voto ele não era secreto. Você votava na frente de todo mundo, ou seja, você votava no candidato do coronel, ou perdia o emprego, a casa ou até a própria vida. O cidadão não era livre, ele era propriedade do chefe local. O José Murilo de Carvalho chama isso de estadania, um conceito que nós apresentamos no short de ontem. O povo não se sente parte do Estado. O Estado é inimigo, é o cobrador de impostos, o delegado que bate. Nessa época, ser cidadão não era orgulho, era risco de vida. E foi nesse vácuo, esse buraco entre o povo e o poder, que deixou o caminho livre para um homem chegar nos anos 30 e dizer: eu resolvo isso aí, mas vai custar caro. A Revolução de 1930 não mudou apenas o governo, ela mudou a lógica de dominação no Brasil. O Getúlio Vargas entendeu o que a elite não via. A questão social não era caso de polícia, era caso de política e de controle. Vargas percebeu que se o Estado não organizasse os trabalhadores, os comunistas e anarquistas organizariam. Então, ele criou o Ministério do Trabalho e montou uma estrutura genial de cooptação. A inspiração é o corporativismo, muito parecido com o fascismo italiano. O Estado dizia: eu te protejo, mas você me obedece. Os sindicatos, que antes eram livres e combativos, viraram órgãos de governo. Eram os sindicatos pelegos. E a chave do cofre era esse documento aqui. O sociólogo Vanderlei Guilherme dos Santos cunhou o termo cidadania regulada. O que significa? Significa que no Brasil você não é cidadão porque nasceu aqui. Você só vira cidadão se tiver uma profissão reconhecida pelo Ministério do Trabalho. A sua certidão de nascimento não te dava direitos. A sua carteira de trabalho, sim. Quem tinha carteira assinada ganhou acesso a hospitais, previdência, férias. Quem não tinha, continuou sendo ninguém. Vargas criou uma cidadania que não era universal, era ocupacional. E é aqui que está o grande paradoxo, a grande troca. Foi justamente durante a ditadura do Estado Novo que os trabalhadores tiveram mais conquistas. O povo trocou a liberdade política, o voto, a democracia, pelos direitos sociais. O Vargas prendeu opositores, queimou bandeiras estaduais, censurou a imprensa, mas o povo chamava ele de o pai dos pobres. Por quê? Porque a República Democrática de antes nunca tinha dado a eles nada. Era um contrato social perigoso. Eu garanto o seu presente e você não questiona o meu poder.
E para falar em contratos, a gente precisa renovar o nosso aqui no canal. Mas calma, o meu é transparente. Diferente do Vargas, eu não quero seu silêncio. Nem sindicato pelego, eu quero sua inscrição crítica. O YouTube só entrega esse tipo de conteúdo denso se você mostrar que se importa. Então, clica no botão, ativa o sininho e vem fazer parte da nossa corporação de viajantes na história. Voltando para a cidadania regulada, esse modelo teve um defeito grave de fábrica. Ele criou um apartheid social. Como a cidadania dependia da profissão regulada, quem ficou de fora? O trabalhador rural. O Brasil era um país agrário, mas o Vargas não quis brigar com os coronéis do café. Então, ele fez um pacto silencioso. Eu dou direitos para os operários da cidade, que são minha base de apoio, e deixo os camponeses sob o chicote do coronel no interior. Por décadas, o homem do campo e as empregadas domésticas não foram cidadãos plenos. Eles não tinham CLT. A cidadania regulada criou uma elite de trabalhadores urbanos e uma massa de excluídos rurais. Aquele modelo do Vargas de trocar direitos por silêncio foi tão eficiente que sobreviveu ao próprio criador. Inclusive, a ditadura militar adotou essa herança. Os militares mantiveram a estrutura sindical atrelada ao Estado. O trabalhador continuou sendo visto como uma peça na engrenagem. Se você trabalhasse e não reclamasse, tinha FGTS e BNH. E se reclamasse, era subversivo. A cidadania continuou sendo um privilégio de quem tinha carteira assinada. E agora um bom comportamento. Mas no final dos anos 70, essa represa estourou. Surgiu um novo sindicalismo no ABC paulista. Pela primeira vez, os trabalhadores disseram: não queremos só aumento de salário, queremos democracia, queremos votar. Foi esse movimento que quebrou a espinha dorsal da cidadania regulada. O povo parou de pedir favor do Estado e começou a exigir direitos. E o resultado dessa explosão foi a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. Ela é revolucionária porque inverteu a lógica de 500 anos. Ela disse: você tem direito porque você é humano, não porque você tem dinheiro ou emprego. O maior exemplo disso é a saúde. Antes de 88, a regra era o INAMPS. Só entrava nos hospitais públicos quem tinha carteira assinada. E o trabalhador rural, a doméstica e o desempregado? Eram indigentes, dependiam da caridade das santas casas. A Constituição de 88 criou o SUS e universalizou o voto. O analfabeto voltou a ser cidadão político. No papel, finalmente completamos o álbum de figurinha da cidadania. Direitos civis, políticos e sociais para todos. Acabou o cidadão de segunda classe. Certo? Errado. É aqui que entra o conceito de cidadania de papel, do jornalista Gilberto Dembstein. A lei mudou, mas a realidade brasileira é teimosa. Nós criamos uma das leis mais avançadas do mundo, mas esquecemos de combinar com a realidade econômica. Hoje, a sua cidadania não depende mais se você é alfabetizado ou não. Ela depende do seu CEP. Na Avenida Paulista, a Constituição funciona. Na periferia, a polícia entra sem mandato, o saneamento não chega e o hospital não tem médico. Nós saímos da cidadania regulada, onde o Estado escolhia quem tinha direito, para a cidadania do consumo, onde o mercado define quem tem acesso à dignidade. A gente universalizou o voto, mas não universalizou a justiça. A Constituição de 88 nos deu a ferramenta, mas a cidadania não é tinta no papel. Cidadania é prática. É não esperar que o Estado Pai resolva tudo, mas assumir de uma vez por todas o comando da nossa casa. E se essa aula te ajudou a entender melhor o Brasil, agora é a sua vez de fazer sua parte aqui no canal. Vamos ao nosso ritual de cidadania do YouTube. Primeiro, o básico. Deixa o like aqui embaixo. É um clique para você, mas é combustível do nosso algoritmo. Segundo, se ainda não é um viajante oficial, clique em inscrever-se e ative o sininho. Assim, você não perde o próximo capítulo da nossa história. Agora, se você quer ir além e apoiar financeiramente nossa pesquisa, tem um botão aqui no cantinho, valeu demais. Esse aí do coraçãozinho, qualquer valor ajuda a manter as luzes acesas, os livros comprados e a edição em dia. É o jeito mais direto de patrocinar a educação histórica. E claro, compartilha. Manda esse vídeo no grupo da família. Vai gerar polêmica? Vai, mas vai gerar conhecimento também. Para fechar, a pergunta de R$1 milhão. Hoje, você se sente um cidadão pleno que manda no país ou é um cliente do Estado que só reclama do serviço? Deixa sua opinião nos comentários, eu leio tudo. Eu sou Augusto Silva, obrigado por viajar comigo e até a próxima.